Muito bem, o nosso tema de hoje é o amor no lar. Sabe o lar? Aquele lugar legal para a gente chegar em casa, né? Sentir aquele ambiente gostoso, aquela paz, aquela harmonia entre todos que ali estão. Sempre assim, não é? Não, né? Então, mas deveria ser, não é? E aí precisamos entender como fazer para que o lar se torne esse lugar de paz, de harmonia, que a gente goste de viver ali, com aquelas pessoas convivendo com paz, com harmonia e com alegria, né? Porque se a gente não tem isso, sabe o que acontece? A gente começa a arrumar desculpa para não ir para casa, né? Acho que hoje eu vou fazer hora extra e ficar mais tempo, né? Tá voltando para casa. Não, vou passar no boteco, conversar com os meus amigos, tal, né? Às vezes a pessoa trabalha no centro espírita, não vou arrumar mais tarefa, vou servir a causa, né? Abraça um monte de tarefa, de quebra não tem que conviver com a chatice que está lá em casa esperando, né? Então, isso, no fundo, não é bom, né? Porque estamos deixando de lado uma obra importantíssima da nossa vida, a construção dos relacionamentos familiares, dos bons relacionamentos com as pessoas da nossa família. E aí, para trabalharmos sobre isso, precisamos entender algumas coisas, começando pelo casal, né? Porque do casal, né, pai e mãe, vem os exemplos para os filhos, não é isso? Porque, olha, pai e mãe pode falar, pode obrigar, pode brigar, mas se não tiver exemplo, o filho vai lá e vai falar assim, não é isso não, né? Então vamos lá, por que existem tantas dificuldades entre os casais? Eles não se escolheram? Não foi de livre, espontânea vontade? Não estamos mais no século passado, retrasado, em que tinha aqueles casamentos arranjados, né? Olha, você vai casar com aquela pessoa daquela família. Não tem mais isso, né? As pessoas se uniram porque queriam, não é? E aí a gente vê alguns casos de marido e mulher, ou de cônjuges, né? Ou afetivos, que os dois se amam, se compreendem, se perdoam, se gostam, se toleram, se aceitam, estão sempre dispostos a conversar amigavelmente sobre qualquer coisa onde haja divergência e solucionam toda e qualquer divergência na paz e na harmonia. Vocês conhecem muitos casais assim? Levanta a mão quem conhece muitos casais assim. Ninguém levantou a mão, puxa vida. Porque esses casais no planeta Terra são raros. São aqueles que o Espírito Emmanuel cravou como almas gêmeas, né? Ele trouxe o conceito de almas gêmeas, espíritos que juntos já fizeram a sua caminhada evolutiva, um ajudando o outro, e cuja maior felicidade é estarem juntos um do outro. São raridade no nosso planeta, porque a maioria dos casais aqui são formados por espíritos com necessidade de reajuste, ou seja, já se prejudicaram em outras encarnações. Mas se são inimigos, porque vêm como um casal? Eles não são inimigos, eles estão naquela de entre tapas e beijos, sabe? Amor e ódio. Eles têm algo que os atrai, ao mesmo tempo que tem tendências do passado a serem resolvidas. E assim se planeja no plano espiritual. Olha, né, os mentores falam, olha, meus filhos, vocês vão reencarnar, primeiro vai um, depois vai o outro, vocês vão se conhecer, vão se atrair naturalmente e vão se casar. É o que nós estamos planejando, é o que está no plano reencarnatório para vocês, justamente para vocês conseguirem se perdoar, se compreender, se ajudarem, reparar
os erros que cometeram um contra o outro em encarnações passadas. De acordo? De acordo, dessa vez vai dar certo, vamos lá, né? E reencarnam os dois, né? Aí se conhecem, se atraem, se gostam, namoram, casam e depois ressurgem os problemas, porque são justamente esses problemas que têm que aparecer para que sejam trabalhados e resolvidos. E como todos nós trazemos o esquecimento do passado, graças a Deus, né? Aí a gente não lembra o quanto já errou contra o outro. Então fica meramente na nossa consciência. Eu estou fazendo a coisa certa com esta pessoa que está do meu lado? Eu estou tratando da melhor maneira que eu poderia? Sim ou não? Só que tem um detalhe, cada um já tem consigo no seu íntimo uma série de conceitos que também já veio de outras vidas, já foi reforçado ou não pela educação que receberam durante a infância, a adolescência e pelas opções de visão de vida que já trazem. Então, querem ver o quanto de complicação que tem nisso tudo? Vamos fazer uma análise do que a gente tem? Eu vou falar algumas coisas, não precisa responder em voz alta, até para vocês mesmos. Mas será que eu tenho isso? Será que eu tenho ciúme? Será que eu sou um pouquinho machista? Será que eu sou autoritário ou autoritária? Será que eu gosto tudo do meu jeito? Será que eu quero forçar o outro a mudar? Mesmo que seja com a melhor das intenções? Então, gente, pelo olhar preocupado de vocês, alguém tem algumas dessas coisinhas aqui, né? Então, pois é, tudo isso, gente, vai atrapalhando o relacionamento. E enquanto a gente fica achando as desculpas para estes comportamentos, a coisa não progride. Porque quem é ciumento vai ter uma desculpa. Não, eu sou ciumento porque eu amo, eu cuido, Não, gente, quem é ciumento porque é possessivo. Porque não quer correr o risco de perder. Porque é inseguro. Né? Não é porque ama. Né? Porque quem ama, solta. Quem ama, liberta. Né? Vamos só enxergar um pouquinho o conceito do amor, né? Do ponto de vista espírita. O amor, querer o bem do outro, não é isso? O querer o bem do outro no conceito espírita é querer a evolução do outro, não é isso? Eu quero que o outro progrida espiritualmente, não é isso? Então eu quero que meu parceiro, a minha parceira, progrida espiritualmente. Conforme ele progredir, ou ela, vai conseguir naturalmente angariar cada vez mais amigos e amigas. Então isso é bom, certo? O meu marido vai angariar várias amigas, a minha esposa vai angariar vários amigos, né? Pensa bem, será que a gente está aceitando isso? Né? Então, como tem uma certa dificuldade natural nossa nessa questão e em outras. Um dos maiores erros no relacionamento é a gente forçar o outro a mudar, obrigar o outro a mudar e criar essa expectativa. Conheço gente que ficou aí esperando conseguir alguém, e aí quando consegue, depois da primeira semana de namoro, já decreta: não, vai ter que parar de beber. Calma, você sabe se ele quer parar de beber? Né? Porque se ele não quiser, não adianta você forçar. Né? Então, a gente vê que o autoritarismo, a intromissão, a manipulação, a chantagem emocional, tudo isso vai minando o relacionamento. E agora, gente,
Não adianta mais pensar como no século passado ou retrasado, né? Porque principalmente no meio espírita foi cultivada a ideia do casamento, né, como um resgate, né? Eu tenho que ficar com a pessoa para resgatar minhas dívidas. Puxa vida, aí a pessoa se ancora nessa ideia e fica ali, pastando, aguentando, submetida a um relacionamento extremamente tóxico. A pessoa é manipuladora, a pessoa não quer ser ajudada, a pessoa não quer progredir. Não, mas é meu karma, eu vou ficar com essa pessoa. Sabe o que acontece com essa pessoa que está aguentando? Ela vai deixar a vida física, vai achar que tem um lugarzinho no céu esperando por ela, depois de tanta bravura e heroísmo, e vai lidar com uma tremenda frustração interior. Sabe por quê? Porque ela não cumpriu o papel de tentar reajustar-se diante da pessoa. Ela só aguentou. Ela foi heróica. Aguentei, pronto. Né? Não adiantou nada. Ela permanece trazendo no seu íntimo a frustração, porque não fez o que deveria ter feito. E às vezes o que deveria ter sido feito era encerrar um ciclo de relacionamento que não está mais produzindo nada de bom, nem para um nem para outro. Porque eu quero ajudar, o outro não quer ser ajudado. Eu estou aguentando, e se eu estou só aguentando, eu não estou ajudando na evolução do outro. Eu não estou conseguindo amar. Então veja que às vezes o amor faz com que a gente tenha que dizer não. Basta. Porque eu também preciso me amar. Porque se eu não me amar, nenhum outro amor meu vai surtir efeito. Eu preciso me amar, eu preciso querer o meu próprio bem, o meu equilíbrio, para que eu consiga amar meu cônjuge, meus filhos e assim por diante. Então, gente, quando nós lidamos com essa questão do reajuste, precisamos ter essa lucidez. E vemos hoje que inúmeros relacionamentos, eles têm uma espécie de data de validade. As pessoas insistem até certo ponto. Chegou num ponto que a coisa não está mais progredindo, às vezes é melhor parar de insistir e cada um tomar um outro rumo antes que passem a se odiar profundamente. É bem mais saudável para os dois lados. Mas não tem só casamento de reajuste e de almas gêmeas não, tá, gente? Tem casamento, uniões, por conta de afinidades. Geralmente é o segundo casamento, tá? O primeiro não deu certo, o reajuste foi para o vinagre, né? Tenta o segundo. E aí a tendência é buscarmos alguém que comungue ideias mais próximas, mais parecidas. O que não é garantia que vai dar certo, sabe por quê? Sabe aquelas reflexões que a gente acabou de fazer? Né? Eu tenho o quê? Ciúme, autoritarismo, Se eu levar tudo isso para o segundo, a gente vai estragar também, tá? Mesmo que tenha excelentes afinidades com a pessoa, tá? E fora isso, gente, ainda encontramos um outro tipo de união, fundamentada na carência afetiva. Gente, geralmente quando as pessoas se unem por conta de carência afetiva apenas, o relacionamento termina no namoro. Porque as pessoas namoram, estão lá carentes, né? Sacia aquela carência momentânea, vê que a outra pessoa não tem tanto a ver e desmancha o namoro e tudo bem, não é isso? Mas tem gente que está tão carente que conhece, se apaixona, se ilude, cria uma ilusão a respeito da pessoa e a pessoa a respeito dela, e aí vão e se casam. Gente, é outro relacionamento que está fadado a ter inúmeros problemas. Porque enquanto me baseio na carência, sabe o que eu estou esperando? O amor do outro.
E sabe o que eu faço para ter o amor do outro? Qualquer coisa, eu me submeto a tudo. Para ser amado eu faço qualquer coisa. Se ele pedir para lamber, eu já amo, porque aí eu continuo com a pessoa, porque ela consegue aplacar minha carência afetiva. É mais um tipo de relacionamento que conduz ao abuso e à manipulação. Gente, precisamos enxergar os nossos relacionamentos afetivos de um ponto de vista mais saudável, né? Eu quero que o outro seja feliz e eu quero ser feliz. Se as duas coisas não caminharem juntas, algo tem de errado, né? Precisamos trabalhar sobre isso, precisamos encontrar alguém que esteja também disposto a trabalhar sobre isso. Senão vai ser sempre algo difícil e custoso. O que não significa que não possa ser levado adiante. Tudo vai de como nós nos posicionamos no relacionamento. Porque não vamos encontrar a pessoa perfeita, certo? Aí eu vou olhar para a pessoa e vou dizer, para mim mesmo, é isso, essa pessoa tem isto para me oferecer. Eu consigo lutar com isso? Eu consigo continuar amando com isso que ela mostra para mim? Ótimo, então eu continuo amando e recebo aquilo que ela consegue trazer para mim. Estamos entendendo? Que ótimo, então estamos caminhando para criar um vínculo afetivo cada vez melhor. E aí a gente olha para o resto da família, né? Os filhos, que beleza, né? Que alegria, né? São sempre espíritos afins conosco, né? Que a espiritualidade conduz para a nossa família, espíritos que já gostam da gente, que a gente recebe com muito amor, com muita facilidade de amar, não é isso? Também não, né? Nem sempre, né? E aí, pais e mães, principalmente, tenhamos a coragem de olhar para os nossos filhos e dizer para nós mesmos: eu não amo todos eles do mesmo jeito. Porque olha, pais e mães costumam dizer isso: eu amo todos igualzinho. Gente, não é assim que funciona. Por quê? Com uns já existem ligações boas do passado. Com outros existem também necessidades de reajuste. E precisamos conviver com essas necessidades de reajuste junto com a tarefa educativa. Porque quando a gente sente que deve para alguém, qual é a nossa tendência? É dar, não é? Eu devo, então o que ela está precisando eu dou, o que ela quiser eu dou, não é isso? Então, e às vezes a gente tem isso em relação a filhos. E aí a gente se afasta da tarefa educativa. A gente quer fazer tudo por eles e esquecendo que a tarefa educativa deve fazer com que nós os estimulemos para que eles mesmos cumpram com as suas necessidades e obrigações. E aí, junto com isso, entram inúmeras outras coisas, como, eu não tenho todo o tempo para ficar com os meus filhos, então eu compenso de outras maneiras, dando coisas, né? Fazendo as vontades. E tudo isso faz com que a gente se afaste da tarefa educativa. E a tarefa educativa deve sempre começar com o exemplo, permeada pelo amor e com a rotina educativa da disciplina. Essa é uma combinação das mais difíceis, porque hoje estão reencarnando, e já reencarnaram, né? Inúmeros espíritos com muita necessidade e com muita dificuldade no campo da disciplina. E aí, lidam com o mundo atual de uma maneira meio que diferente daquela que as antigas gerações lidavam.
Daí hoje a gente tem, né, uma forte discrepância, principalmente no mercado de trabalho, entre aquilo que as gerações que já estão estabelecidas, pessoas nos seus 30, 40, 50 anos, em relação àqueles que estão entrando com 18, 20, 25 anos. O que um oferece está muito diferente do que o outro oferecia e do que o outro está esperando que eles ofereçam, porque são modos de pensar muito diferentes. E isso a gente também encontra na família. Se não tivermos este olhar e entendermos a necessidade de nos adequarmos a essas necessidades espirituais que estas gerações demonstram, será muito difícil a convivência. Precisamos entendê-los para que eles também se esforcem para nos entender. Então é preciso o esforço, é preciso a dedicação, é preciso todo o nosso amor nessa tarefa para transformar o nosso lar num lugar de paz e de harmonia. Alguém tem perguntas sobre esse tema? Pode levantar a mão. Não é possível, gente. Ninguém tem pergunta sobre isso. Todo mundo entendeu tudo, todo mundo já sabe tudo. Então tá bom. Gente, eu vou propor então um pequeno momento de reflexão e de prece. Eu peço a todos que nesse momento fechem os olhos, porque como a harmonia do nosso lar é um trabalho de amor, eu peço a todos que pensem nos seus lares. Mentalizem a casa de vocês, a família de vocês, as pessoas reunidas, e vamos pedindo mentalmente: Deus nosso Pai, abençoa o meu lar, que ali penetre a doce paz do nosso Mestre e amigo Jesus. Que esta paz toque a todos os corações ali presentes. Que esta paz esteja comigo, para que eu seja também o condutor deste sentimento para todos eles. Que eu possa transmitir o meu melhor para todos eles, compreendendo, perdoando, amando a cada um deles com as suas imperfeições e com as minhas imperfeições. Que assim seja. Zé Luiz, eu tenho uma pergunta. Faça. Como o Evangelho, lembrando agora da vibração que você está fazendo, o Evangelho no lar funciona como uma família. Às vezes, se a criança ou o filho não quiser participar, é obrigado a participar? Vamos começar explicando. O Rafael fala do encontro do Evangelho no lar. Só para eu ter uma ideia assim, quem já faz? Mais ou menos metade, né? Então, o encontro do Evangelho no lar é simplesmente uma reunião semanal onde a família se junta para ler e comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Com isso, é feita uma prece, pede-se a presença dos bons espíritos para trabalhar sobre a energia da casa, trabalhar sobre a energia de cada um dos que estão ali presentes, mas o mais importante é a reflexão que é feita sobre o assunto tratado na lição escolhida, que pode ser escolhida ao acaso ou pode ser escolhida previamente. Isso é a família que vai decidir. Coloca-se ali também uma jarra com água para que a espiritualidade trabalhe, energize e fluidifique aquela água que venha a beneficiar a todos aqueles que vão tomar dessa água. E aí, gente, como é que a gente faz? A gente obriga todo mundo a participar? Gente, se nós obrigamos, se nós coagimos, naturalmente o padrão vibratório desse encontro já vai cair, porque a pessoa vai estar ali
obrigada, ela não vai estar ali porque ela quer, não é? Então, obviamente que deve ser feito um convite. E olha, conheço muita gente que convidava a família inteira, a semana após semana, e ela fazia o evangelho sozinha, até que depois de mais um ano, um começou, vou fazer com você, depois mais outro, e a partir daí, depois de um ano, fazendo esse encontro sozinha, é que as pessoas foram aderindo, tá? Então é importante que as pessoas queiram participar, porque o mais importante é o diálogo. Hoje em dia, são poucas as famílias que se reúnem para conversar sobre qualquer coisa. As pessoas estão muito dispersas ultimamente. Então é uma maneira de juntar, de ouvir, de reunir, nem que seja para ouvir o filho mais rebelde dizer: eu não concordo com nada disso. Que ótimo, ele está se posicionando. Vamos ver qual é o ponto que ele discorda. Não é pecado discordar do evangelho. É importante saber onde que está a discordância, para que a gente possa conversar a respeito. Tá bom? Alguém mais? Geralmente quando abre a porteira, vai lá. Vou dar um exemplo. Digamos que na minha família eu tenha um problema, não diretamente comigo, mas, por exemplo, meu marido e meu filho. Os dois tenham atritos, conflitos entre eles. Qual o meu posicionamento? Em primeiro lugar, prece, né? Primeiro lugar, prece. Porque eu imagino que a Dava já tenha tentado conversar com um e com o outro para tentar amenizar as coisas, né? Pois é o básico, né? Mas esses são inimigos do passado. Esses já trazem lá as tretas, as rixas de outras encarnações que brotam do inconsciente e fazem com que um A vire um A, vírgula B, né? Ou seja, uma coisa que era para ser simples começa a ficar complicada porque do passado ressurge uma animosidade, uma antipatia. Isso é muito comum nas famílias, né? Então, como ela não tem o poder de mudar nenhum nem outro, né, a gente vai fazendo prece, vai conversando e vai tentando ver o que é possível para que um se esforce para compreender o outro. É tarefa deles. A gente não consegue fazer por eles o que é obrigação deles, tá? Lembrando que, não sei a gravidade do caso dela, mas lembrando que há famílias em que a coisa vai ficar tão feia, mas tão feia, que é melhor um dos dois sair de casa, antes que eles se matem, tá bom, gente? Alguém mais? Esse exemplo drástico que eu dei, gente, é porque às vezes a gente quer forçar tanto, e às vezes, sabe, a gente acaba piorando a situação, tá bom? Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom tratamento a todos.